fazer uma pontuação aqui. O ministério, queria que adolescentes, crianças me olhassem aqui agora. O ministério não é um peso. Eu me tornei pastor em 1995. Faria tudo de novo. Faria tudo de novo. Entrei no seminário em 1990. Ainda muito novo. Eu quero deixar essa palavra para a igreja, para os jovens, para as crianças que aqui estão. No ministério passamos a diversidade, mas queridos, estamos trabalhando. Não é para uma grande multinacional, não é para o maior empresário, não. Nós estamos trabalhando para o dono do universo. E sabe o que é isso? Privilégio. Ministério é privilégio, não é um peso. Escuta, por favor, sem ofensas a nenhum de nós aqui, a ninguém. Deus não precisava e não precisa nem de mim nem de você. Sabe como é que faz as coisas? Assim não. Pela palavra do seu poder tudo vem à existência. Do nada Ele cria tudo. E sabe o que Ele fez? Escolheu a mim e você, imperfeito, e confiou a mim e você coisas concernentes à obra dele. Por isso, tudo que te vier à mão para fazer, faça com todas as tuas forças. Faça o teu melhor. Dê o teu melhor. Porque você está trabalhando para o Senhor do Universo, e que te deu esse privilégio de você trabalhar para Ele. Então faça com muito esmero, com muito amor. Amém, queridos? Amém. Olha, eu quero compartilhar uma palavra, porque o tempo não dá para explanar, né? Obrigado, pastor. Obrigado por orar. Muito obrigado pela homenagem. Fazemos 30 anos de casado esse ano. Eu sou grato a Deus pela vida dela. São 3 décadas, né, de muitos desafios, de aprendizagem. E eu só tenho que agradecer a Deus. Rayane, Sabrina, Rafael, que está lá na Espanha. Sou grato a Deus pela minha família. Mas, amados, na minha responsabilidade pastoral, eu sei que eu cuido de homenagem, eu sou muito grato, mas eu tenho que pregar. Amém. Faz parte. E eu vou vos dizer, a palavra que Deus colocou no meu coração é um pouco diferente de uma homenagem. E eu quero fazer com muito esmero. Quero pedir sua atenção. Se coloque de pé, Atos capítulo 16. Atos capítulo 16. Versículo 1 e 2. E se você puder permanecer depois com a tua Bíblia aberta, vamos folhear um pouquinho. Diz assim a palavra de Deus: e chegou a Derbe e Listra, e eis que estava ali um certo discípulo, por nome Timóteo, filho de uma judia que era crente, mas de pai grego, do qual davam bom testemunho os irmãos que estavam em Listra, em Icônio. Paulo quis que este fosse com ele. Então, tomando, o circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Podeis se assentar. Vou pedir sua atenção. Prometo que não vou delongar, mas eu quero falar hoje sobre projeto de vida. Eu já começo indo logo para o foco, te perguntando: qual é o seu projeto de vida? Qual é o teu foco? Temos aqui um grupo heterogêneo. Temos desde criança até irmãos um pouco mais velhos. Mas eu pergunto para você nessa noite:
Qual é o teu objetivo? Qual é o foco da tua vida? Acabo de ler um texto sobre um jovem chamado Timóteo. Me encanta pensar nesse jovem irmão. Ainda mancebo quando conheceu Paulo. E tenho nessa mensagem, talvez o tempo não vai nos permitir diluir um pouco mais, mas depois faço isso em outras palavras. Mas eu preciso te dizer uma coisa. O Evangelho de Cristo Jesus nos fala de salvação eterna, mas fala de renúncia, abnegação, compromisso. O Evangelho não é uma água com açúcar, onde apenas vai trazer paliativo para a vida nesse momento. O Evangelho não é uma caixa de recompensas, aonde você aceita Jesus e ganha uma caixa de presente e vai desfrutando de um monte de presentinhos de Deus. Não. O Evangelho fala de renúncia. O Evangelho fala de compromisso. Fala de entrega. Fala de doação. Isso é o Evangelho. E quando eu olho para Timóteo, primeira coisa que eu queria ressaltar em Timóteo, a Bíblia está dizendo aqui, primeiro, a sua mãe é judia, o seu pai ele é grego. Então nós já temos uma questão aqui cultural. Timóteo foi criado em um lar que a mãe ensinava os princípios de Deus, o seu pai ensinava a mitologia grega, os deuses gregos, a filosofia grega, o paganismo grego. Ei, aí entra uma grande questão, irmãos. Pai e mãe que está aqui presente, em nome de Jesus, seja você um instrumento de Deus na tua casa, seja você alguém que vai formar a vida do teu filho. Essa mãe, ela tinha desvantagem, porque não era só o pai que era grego, ela estava convivendo em uma sociedade greco-romana, os amigos, vizinhos, o contexto todo da cidade pendia para isso. Mas a Bíblia fala que Eunice, que era a mãe dele, Lloyd, que era sua avó, pegaram Timóteo, ensinaram, instruíram, orientaram. Gaste tempo com teus filhos, ensine, instrua, oriente. Foi isso que Eunice fez. Ah, mas o pai vai desfazer tudo. Não importa o que o pai diga, importa o que eu vou dizer e vou firmar no coração dele. Ela cumpriu a parte dela. Agora vem uma outra questão. Filhos, meninos, que é a questão. Você não pode culpar a tua ausência de fé no teu pai e na tua mãe, porque Timóteo não tinha referência de pai. Às vezes nós arranjamos desculpa para as nossas descrenças, frieza, apatia. Ah, mas eu não fui criado no lar cristão. Ah, eu não tive um pai que foi assim, uma mãe que foi assim. Ei, você pode não ter tido na tua infância, mas quando você chegou à certa idade, você tem a capacidade de ler a palavra, de entender a palavra, de viver a palavra e tomar as suas decisões. Timóteo tomou uma decisão. Possivelmente na primeira viagem missionária de Paulo, quando Paulo chegou ali em Listra, juntamente com Barnabé, sua família entregou para Jesus. Ele foi criado no judaísmo. Cristianismo não é extensão do judaísmo. Por isso que nós separamos. Judaísmo é uma coisa, cristianismo é outra coisa. Como assim, pastor? O judaísmo, até hoje eles estão aguardando o Messias. Nós já temos o Messias. Glória a Deus, aleluia. Tudo do judaísmo é sombra, aponta para aquilo que viria. Jesus disse: eu edificarei a igreja. Ele não deu sequência do judaísmo, ele edificou a igreja. Nós somos igreja do Senhor. E Timóteo teve que renunciar ao judaísmo para abraçar a fé evangélica. Deixa eu despertar em você aqui. A igreja precisa, os pais precisam
Nós precisamos saber que tipo de referência nós estamos trazendo para os nossos pequenos e para a sociedade lá fora. A grande pergunta hoje é: quem são os heróis dos nossos filhos? A quem eles estão querendo imitar? Quem é a referência da vida deles? Se a igreja não se postular de maneira para mostrar a verdade de Deus, eles vão admirar. São os atores, são aqueles que aparentemente têm sucesso. Eu vou querer copiar esse tipo de vida. Eu olho para Timóteo, meu coração se enche de júbilo, de pensar que esse adolescente, no primeiro contato que ele teve com Paulo, irmãos, não dá tempo aqui, mas depois você lê de casa, dever de casa. Leia Atos capítulo 14. Sabe por quê? Porque Paulo chega em Listra, ele cura. Ali um Deus, através de Paulo, transmite uma cura. Ocorre um milagre. Só para não ficar no vazio do que eu estou a dizer, escuta. No verso 8 do capítulo 14 diz: estava sentado em Listra certo homem aleijado dos pés, coxo, desde o ventre da sua mãe, nunca tinha andado. E aí diz a Bíblia aqui no verso 9: este ouviu falar de Paulo, e fixando nele os olhos, vendo que tinha fé para ser curado, disse em alta voz: levanta-te, direito sobre os seus pés. E ele saltou e andou. Aleluia, aleluia. Entende? Paulo chega em Listra, tem um homem que nunca andou. Aí Paulo está cercado de multidão. Ele não fala baixinho no ouvido do homem, ele grita para todo mundo ouvir. Ei, eu sou pregador do evangelho. Ele grita para todo mundo ouvir: levanta-te. O homem salta, dá um pulo, está de pé. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz aqui que nesse momento houve um impacto. Verso 11: as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a voz, e começaram a gritar: os deuses desceram sobre nós. Não é possível. O homem é paralítico, nunca andou. Só pode ser Deus. Se os deuses desceram, tomou forma humana. Mas o que Paulo fala? Não, nós não somos nem Júpiter, nós não somos Mercúrio, somos somente servos de Deus. Mas escuta uma coisa que ocorreu aqui. Quando você lê aqui, tem uma eufonia, tem algo muito grande ocorrendo. Paulo está sendo aclamado. Você já leu o final do capítulo 12? Deixa eu ler rapidinho. Olha o que diz a Bíblia, verso 19: sobrevieram, porém, os judeus de Antioquia e de Icônio, que, tendo convencido a multidão, não tinha mais palma. Olha, apedrejaram Paulo, arrastaram para fora da cidade, cuidando que estava morto. Isso é ministério. Olha aplaudido, olha apedrejado. Só deixaram de jogar pedra, irmãos, porque acharam que Paulo tinha morrido. Mas sabe o que eu quero dizer aqui, irmãos? Esse foi o histórico de Paulo em Listra. 6 anos depois, 6, 7 anos depois, Paulo volta a Listra. E quando Timóteo olha para Paulo: eu quero seguir esse homem. Mas o que esse homem tem? Perseguido, apedrejado, não tem dinheiro, não tem nada para oferecer. Mas aquele menino diz: não, esse é o meu projeto de vida. Eu quero seguir da mesma forma que esse homem segue Jesus. Amém. Igreja, o mundo tem que olhar para o Jesus que nós seguimos e dizer para nós: eu quero esse projeto de vida, eu quero esse estilo de vida. Às vezes tentamos dizer: não, olha, vem para Jesus que você vai ter carro novo, vem para Jesus porque você vai ter dinheiro, você vai ter empresa. Não, vem para Jesus para salvar a tua alma, para salvar você do inferno. Ele já morreu na cruz por você. É isso que enche os olhos de Timóteo, se apaixona pelo ministério de Paulo. É tremendo eu olhar para isso. Agora, é possível que o pai de Timóteo tenha morrido. Até por isso que ele vai seguir Paulo. É óbvio. Glória a Deus. Sem presença paternal.
mas com a presença do Pai Eterno. Deus supre todas as suas necessidades. Às vezes temos perdas horrendas na terra, machuca, sangra o coração, mas nós continuamos vivos, nós vamos avante, nada nos para, nada nos paralisa, porque Deus, Ele enche o nosso coração de um gozo infinito que nos faz sublimar e superar as dificuldades. Eu tenho que fechar, senão eu vou pregar até. Escuta, mas tem uma coisa aqui que eu vou parar, mas eu preciso dizer para você. Timóteo, ele opta em seguir Paulo, seguir o projeto missionário evangelístico. E quando você lê Atos dos Apóstolos, 1 Coríntios, Carta aos Romanos, lá está a citação do jovem Timóteo. A coisa é tão linda, tão linda. Temos 2 cartas pastorais endereçadas a esse jovem. Mas sabe o que eu quero terminar falando de Timóteo hoje? O compromisso seu com Deus não te dá blindagem. O que é isso, pastor? Seguir a Jesus, o projeto de vida de seguir a Cristo, não significa vida fácil. Lembra quando Paulo chegou em Listra? Ele curou um homem que nunca tinha andado. Timóteo diz: vou caminhar com você. Caminha décadas com ele. Décadas. Quando Paulo escreve sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 23, dá uma recomendação para Timóteo que eu confesso que dá frio aqui na espinha. Sabe por quê? Paulo diz assim: olha, Timóteo, não beba apenas água. Não toma só água, não. Coloca um pouco de vinho na água. Mas para quê? Por causa das tuas constantes dores estomacais. Mas como assim, pastor? Não era só Paulo dizer determina a cura? Eu imponho, eu coloco um lenço, eu passo óleo. Não é assim que funciona. Amém. Não. Ele é soberano, faz o que quer, cura quando quer. E a prova da nossa fé não é que nós servimos porque Ele curou. A prova da nossa fé é que nós servimos porque sabemos que Ele nos ama. Independente da maneira dele trabalhar, dele agir, dele fazer, nós amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Curando ou não curando, Ele é Deus. Fazendo ou não fazendo, Ele continua sendo Deus. Timóteo dedicou a vida dele ao Senhor. E seu estômago cheio de úlceras, cheio de dores. Quem já sentiu dor no estômago, quem já sofreu com úlcera, sabe do que eu estou falando. Estamos falando de um homem que está servindo, que está se doando, mas que à noite tem que revirar na cama por causa de dor. Isso é amar Jesus. Isso é servir Jesus. E é isso, Timóteo. Debilitado fisicamente, mas cheio de Deus, cheio de graça, cheio de amor pelo Senhor. Se coloca de pé, feche seus olhos. Eu não sei o que está passando com você. Eu não sei o que tem ocorrido com a tua vida. Talvez você está desesperado. Você gostaria de ter um emprego melhor. Você gostaria de ter uma cura que você tanto grita diante de Deus. Você gostaria de ter algo que tanto te incomoda. Mas essa noite Deus está dizendo para você: eis que eu farei tudo novo. O local onde Ele preparou para mim e para você, Ele já deixou revelado. Não há choro, não há morte, não há dor, não há pranto. Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Por isso nessa noite eu te digo: enche o teu coração de amor por Deus e diga para si mesmo: haja o que houver, aconteça o que acontecer, eu não largo o Senhor, eu não abro mão do meu compromisso. Não abra mão de Deus, não abra mão do Senhor, não abra mão da tua fé, não abra mão do teu relacionamento com Deus. Caminha, prossiga, vá avante, continue adiante. Glória a Deus, aleluia.
E eu termino dizendo: Timóteo é esse que recebe uma carta dizendo do apóstolo que possivelmente não mais reencontrou ele, talvez não deu tempo. E ele diz: eu combati, Timóteo, o bom combate. Eu acabei a minha carreira, mas eu guardei a fé. Desde agora eu aguardo receber a coroa da justiça que o Senhor dará a mim e todos aqueles que amam a sua vinda. Ame a vinda do Senhor, ame ao Senhor. Não abra mão de Deus, não abra mão do teu compromisso. Deus, eu oro pela tua igreja, Deus. Eu oro pelo teu povo. Deus, traga renovo na alma, no espírito, no coração. Renova a fé, renova a esperança, renova o compromisso nessa noite. Fala, Deus. Levanta Timóteo do nosso meio, Deus. Levanta famílias como a família de Timóteo, Senhor. Ó Deus, levanta lares formadores de vida. Levanta mulheres como Eunice, como Lloyd. Levanta Paulo do nosso meio, Deus. Que sejam referência para nossas crianças, referência para a juventude. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Toca, Deus, agora. Toca com teu poder, toca com a tua graça. E traga, Deus, o renovo. Em nome de Jesus. Tomamos posse, Deus, de tudo aquilo que o Senhor tem reservado para nós. Em nome de Jesus, ó Deus. Estenda com as mãos assim. Que o grande, eterno e maravilhoso amor de Deus, que a graça infinita e incomparável do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que a presença contínua do Espírito Santo permaneça sobre toda a igreja do Senhor, desde agora e para todo sempre. Todos digam comigo amém. Amém. Deus os abençoe, queridos, em nome de Jesus. Vamos em paz.